Olá, tudo bem? Capítulo 22, correto? No capítulo 22 a gente vai estudar um pouco de matemática, estatística, tá? Uma parte bem tranquila da matemática, bem legal, bem útil também, ok? Que a gente vai estar estudando hoje. Então, a gente vai falar primeiramente sobre gráficos, tá? Para que servem os gráficos? Servem para expressar grandezas matemáticas usando uma relação entre duas ou mais grandezas. Então, aqui, por exemplo, você tem duas grandezas, ano e população, certo? Então, sempre nessa ideia, relacionando pelo menos duas grandezas, idade e altura, vamos pensar, o que mais que a gente podia pensar? População e lugares, enfim, todas essas questões assim que você consegue conectar duas. Só que daí a gente tem os tipos de gráfico também, né? Então tem vários tipos, tem gráficos melhores para representar algumas determinadas situações, tem outros melhores para outras, mas é bem tranquilo, tá bem? Aqui fala o seguinte, de onde vem a palavra gráfico? No grego, gráfico significa fazer marcas, desenhar em pedra, madeira ou papel, tá? Então, quando a gente olha um gráfico, por exemplo esse, são marcas, a gente marcou. Sobre o que está falando esse gráfico? População brasileira, o gráfico tem um título, né? Quais são as grandezas que estão sendo relacionadas nesse gráfico? Ano e habitantes, né? Então, eu estou falando de ano e habitantes, tá bem? Então, em 1940 eu tinha menos do que 50 mil ou milhões de habitantes. Em 1960 eu tinha mais de 50 mil. E assim vai, tá? Então, aqui você tem a fonte do gráfico, de onde esse gráfico foi tirado. Ok? Então, como a gente estava falando lá, o que são os gráficos? Formas de representar visualmente a relação entre duas ou mais grandezas, facilitando a compreensão, tá? Quais são os elementos do gráfico? Um título que sintetize a informação principal, né? No caso lá era a população brasileira. Além disso, deve ter pelo menos duas escalas para cada grandeza, né? O que a gente viu? Quais são as escalas? O ano e os habitantes, ok? Pode ter uma legenda para você colocar o que significa cada cor, tá bom? Então, pode ter ou não pode, tá? Às vezes vai ter legenda, às vezes não vai ter legenda. E a fonte com certeza vai ter, tá bom? A análise do gráfico, gente, é bem assim fácil mesmo, tá? É você fazer uma leitura do gráfico, só que a gente está falando de leitura de gráfico, e gráfico é um desenho. Então, você tem que fazer a leitura de um desenho. Só que é um desenho que tem informações, né? Textuais, matemáticas, enfim, tudo isso. Então, quando a gente olha para um gráfico parecido com esse, o que a gente primeiro tem que ler? O título, para saber do que a gente está falando. Então, países mais populosos do mundo, em milhões de habitantes. Ou seja, onde aparecer a escala habitante, a gente vai estar falando de milhões. Então, aqui apareceu a escala habitante. 0 milhões, 200 milhões, 400 milhões, 600 milhões e assim por diante. Tá? Eu não tenho 200, 400 e 600, eu tenho 200 milhões, 400 milhões, tá? E aqui a outra escala é o quê? O nome do país. Legal? Legal. Aí você consegue responder, porque ele vai te fazer perguntas, né? Nesse caso ele fala, em 2015, quais países eram mais populosos que o Brasil? Então vamos olhar, quais países que eram mais populosos que o Brasil? Todo mundo que tiver maior do que o Brasil, ó. Indonésia, Estados Unidos da América, Índia, China, né? Então é só olhar para o gráfico, não preciso fazer muita conta, não. Apesar de que vão ter algumas continhas que a gente vai poder fazer, tá? Mas bem tranquilo. Qual era aproximadamente a população da Índia em 2015? Vamos olhar. Quase 1.400 milhões, tá? 1.400 milhões, tá? Então, o que é 1.400 milhões? Vamos pensar.
tem 5, então ele tem 1000, ele tem milhões, ele tem bilhões, ele tem trilhões. Praticamente é 1 milhão, 1 trilhão e 400, tá? Olha um outro tipo de gráfico. Ah, já vai pegando a ideia. Que tipo de gráfico é esse? Um gráfico de barras. Que tipo de gráfico é esse? Um gráfico de linha, tá? Então a gente consegue fazer a interpretação desse também. Responder o que ele perguntou. Olha lá. Aí ele vai falar sobre gráfico de linha. Quais são os mais utilizados? Quais são as situações onde você mais utiliza, tá? Então vamos ver. Ele fala que uma das vantagens do gráfico de linha em relação ao de colunas é que ele proporciona informações mais completas em relação à continuidade. Então, toda vez que você estiver falando de tempo, horas, dias, meses, né? Se você quer demonstrar uma coisa mais completa, digamos em horas, você deixa o gráfico de linhas, que você vai conseguir ver melhor, ok? Vamos ver quais são as outras informações. Ó, veja só, você tem um gráfico falando sobre o desmatamento da Amazônia. Ele está em linha. Aqui você tem um gráfico falando sobre o desmatamento da Amazônia, que está em colunas. Os dois são o mesmas informações, está tratando do mesmo assunto, tá? Está relacionando as mesmas grandezas, só que um é de linha e o outro é de coluna, ok? Então ele fala, ó, série temporal. Porém, há uma informação no gráfico de linha que dificilmente podemos extrair do gráfico de colunas. O que aconteceu, em média, dentro de cada ano, justamente por ser uma série temporal. O que é uma série temporal? Uma sequência de observações de uma variável ao longo de intervalos regulares de tempo. Digamos que você vai ser um cientista, um biólogo, um pesquisador, um farmacêutico, enfim. E aí você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste de um medicamento em uma determinada cobaia. Você vai analisar isso de hora em hora, ou de meia em meia hora, ou de minuto em minuto. O melhor gráfico para você demonstrar isso vai ser o gráfico de linha, tá? Porque ele vai te mostrar mais detalhado as informações. Então, já dei a dica aí, ó. Se você, dependendo do que você vai querer ser, você vai usar estatística. Na verdade, hoje, alguns trabalhos de conclusão de curso da faculdade, muitos deles você tem que usar estatística para apresentar os seus dados, tá? Então, às vezes a pessoa faz psicologia e aí ela vai fazer uma pesquisa para escrever o trabalho de conclusão de curso dela. Nessa pesquisa, ela vai ter que apresentar dados matemáticos, estatísticos, ok? Tá bom? Então, é uma parte que a gente tem que estudar bem legal. Então, a gente viu gráfico de linha, gráfico de coluna, não é mesmo? Quais outros que vão ter, será? Gráfico de setores, ó. O gráfico de pizza, tá? Então, você geralmente usa o gráfico de setores para trabalhar com percentuais, ok? Quando você quer mostrar que tantos por cento e tantos por cento. Aí, a gente vai lembrar de circunferência, que tem 360 graus, tá? Vai montar uma regrinha de 3, a prof vai explicar isso. Olhem isso, tá? Mas a prof vai falar com vocês amanhã ao vivo isso, para vocês terem mais certeza do que a gente está fazendo. A princípio, vamos deixar assim. Vamos resolver esses exercícios que vão falar de gráfico de linha e coluna e sobre o que faz parte do gráfico, título, escala, tá? Então, vamos olhar para esses exercícios aqui, ok? Para esses exemplos que a gente viu até agora. Então, vamos fazer o exercício 1 e 2 e o exercício 3 e 3, tá? 1, 2 e 3, tá bom? Vamos fazer os exercícios 1, 2 e 3, beleza? E aí a gente conversa sobre o gráfico de setores na aula. Um beijo e até!